Ni hao, jovens! Tudo bem com vocês, meus amores? Vocês estão chegando aí. Obrigado a Lid, que já chegou virando membro do canal do tio. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com mais uma live com o menino Gurhan. E hoje nossa ideia é tirar as dúvidas de vocês sobre a China. Então, tudo que vocês já pensaram na vida, tudo que vocês quiseram saber e ainda não sabem, vocês podem ir perguntando aí pra gente. E eu vou começar aqui com a conversa que a gente tava tendo aqui na coxia, que tava divertido pra caralho, que a gente tava falando de habitação, de moradia, de móvel, de móveis e de tudo mais, que são dúvidas bem comuns, né? Para nós todos que vamos para a China. Aqui, ó, já chegaram dúvidas importantíssimas, né? O Beto tá perguntando, hoje vai ter quem foi Sister Hong. Nós vamos fazer nosso documentário verdade, nossa investigação, né? Nós estamos planejando juntar uma grana. Aí vai, eu e o Gurhan vamos visitar ela 30 vezes cada um para confirmar todas as informações possíveis e necessárias com o Sister Hong. E aproveitando a pergunta do Beto, né? O BK perguntou, onde eu posso arrumar uma chinesa para casar? Cara, tem uma amiga nossa, a Sister Hong, que tá precisando de um companheiro, BK. Nós vamos te apresentar ela. Você, por favor, leve um abacaxi, leve um pimentão, que ela gosta muito de frutas. Eu ia falar isso, João. Você falou que a gente vai visitar umas 30 vezes, a gente vai gastar uma grana na feira indo pra lá. É isso. O dinheiro que nós vamos gastar mais pesado aí é o dinheiro da feira, hein, cara? Ó, mesma coisa que o pessoal aqui nota muito, hein? Dona Joyce já bateu o olho e falou, uai, o Lao-X está de casa nova. Vamos lá, a Joyce é lá da academia, né? Joyce, ela inclusive é a melhor tira dúvidas da academia, ela dá manutenção na nossa comunidade do Discord. Então, além de aluna, ela já responde a dúvida da galera. Então, eu estou de casa nova, mas essa não é a minha casa nova, né? Então, para quem não sabe, eu estou de passagem nas Filipinas por questões diplomáticas. Estava explicando para o João também. Mas a minha casa nova vocês vão ver na outra semana na Mandarim Live. É isso, né? O Gurhan está de casa nova? Sim e não, né? Ele sim está de casa nova e não é essa casa nova, né? Essa é a casa internacional do Gurhan. Eu pedi um favor pro Gurhan, eu precisava de mandar algumas informações pro Partido Comunista das Filipinas e o Gurhan foi direto para Mindanao, né, na ilha ocupada pela luta armada nas Filipinas, para poder passar essas informações pra gente. Quero agradecer o nosso emissário Gurhan, que foi lá para Mindanao poder responder essas informações para nós. Em breve o Gurhan vai estar de volta na China. E aí vocês vão ver a casa nova do Gurhan. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre casas na China, porque eu tava conversando com o Gurhan e é um bagulho muito mais prático do que a gente imagina. Tem uma pergunta aqui do cruzeirense vegano. João, qual sua opinião sobre a reforma e abertura do Teng? Seria a linha correta? O Teng era maoísta? Vamos lá por parte, porque é uma pergunta com muitas perguntas dentro. Eu vou ir de trás para frente. O Teng era maoísta? Não. Primeira coisa que a gente tem que entender. Definitivamente não. Não, definitivamente não. Hua Guofeng, você tinha uma missão, Hua Guofeng. Uma missão, e você falhou miseravelmente nela. Vamos lá, gente, o que acontece? O Teng fazia parte de um grupo que era um grupo à direita do partido, que já tinha tido alguns problemas políticos dentro do partido durante a época do Grande Salto Adiante e que também teve problemas políticos no partido durante o período da Grande Revolução Cultural. Tanto que o menino Teng e várias pessoas do seu grupo, durante um tempo, tiveram na cadeia, tiveram afastados da sociedade por conta dessas tretas que rolaram. Na hora que o menino Mao morre, o Hua Guofeng sobe ao poder, que tinha sido preparado pelo Mao, e ele capitula lastimavelmente, tira toda essa galera que estava em centro de reeducação e coisas congêneres, entre eles o Teng, e esses grupos vão voltar para o poder, vão afastar aquilo que era chamado de a Gangue dos Quatro, a Cabale dos Quatro,
e vão tomar o poder e vão fazer o processo de reforma e abertura. Eu, particularmente, acho que o processo de reforma e abertura foi feito da forma mais temerária possível e por muito pouco não se jogou tudo fora junto. Tá? E eu falo tudo porque boa parte foi jogado fora, como por exemplo a maravilhosa tigela de ferro vira tigela de barro, né? A gente tem aí 2 gerações chinesas que passaram por grandes dificuldades para conseguir se manter, com muita exploração do trabalho mesmo, com muita concentração de renda, né? Com a destruição de várias cooperativas que passam a ser transformados em propriedade privada. Então, assim, eu não acho que a linha do Teng era a linha correta, antes, pelo contrário, a linha do Teng era uma linha extremamente à direita do que vinha sendo a linha do partido, e isso vai mudar, vai começar a mudar bem depois do Teng, na verdade. Isso vai começar a dar uma recaminhada para um centro e para a esquerda a partir ali, mais ou menos, dos anos 2000, tá? Então, é esse o rolê. Vai ser durante esse período da prática da reforma e da abertura que a gente vai ter as zonas que vão permitir as empresas internacionais chegando. Com elas você vai ter a quebra de várias tecnologias que vão permitir com que a indústria chinesa adquira essas tecnologias e que vão capitanear aquilo que hoje a gente vê como toda uma revolução dentro da China, educacional e de aprendizado, para a China se catapultar como uma potência industrial capaz de fazer as coisas. No começo, os produtos chineses eram cópias, né? Eles aprendiam a fazer e faziam cópias muitas vezes piores do que os originais. Hoje em dia, a China está capitaneando desenvolvimento de tecnologia. O problema é como que se deu esse processo, a que custo que se deu esse processo. Aí é uma discrepância política minha de análise. Menino Gurhan, suas impressões. Vamos lá, eu tô com... Até hoje eu não consegui terminar de ver, eu mal comecei, um documentário gigantesco que a China fez sobre o Deng Xiaoping, tá lá no Bilibili, né? Então eu tive acesso a isso, uma disciplina que eu fiz no mestrado, e eu tô muito curioso porque é um documentário que mostra o plano de abertura e reforma que o Deng fez, e obviamente os chineses não vão fazer como a União Soviética e em bom português, descer o pau no Deng. Eles vão mostrar todas as conquistas que ele alcançou. E o que eu comecei a ver desse documentário é que o Deng ele se inspirou nos tigres asiáticos que estavam em ascensão, que pegou principalmente Japão e Singapura, na época ali da década de 70, que estavam tendo acesso a muito mais riqueza com a abertura de comércio. E a linha de pensamento dele, né, para o pessoal entender, era mais ou menos assim. Nessa época, gente, a China tinha muita restrição ainda não estava industrializado, então não tinha uma produção de eletrodomésticos interna, por exemplo. Eletrodoméstico é um setor apenas, para exemplo. Então a população chinesa ainda tinha uma limitação muito grande de importar bens como TV, geladeira. Aí você tinha uma população imensa carecendo desse tipo de material. Lembro que já vi em outros filmes também, que cruzando as informações a gente consegue ter uma impressão melhor. A galera nessa época, no final da década de 60, início da década de 70, você tinha que ter ali alguém que trabalhava no governo, que era membro, que ganhava os cupons para você poder comprar uma TV. Era uma restrição muito semelhante com o que Cuba tinha hoje para você ter acesso a bens importados, porque não tinha demanda para bilhões de pessoas. Então a visão do Deng era meio que essa, a gente vai trazer as empresas para cá, vai ter uma produção, porque o jeito que a gente está desenvolvendo e se industrializando não vai ter velocidade suficiente para produzir esses bens que a gente não sabe fazer geladeira do zero, a gente não sabe fazer TV do zero, a gente não tem como fazer isso, e a gente vai demorar muito para que a nossa imensa população tenha acesso a bens básicos. E ele viu, né, Singapura e Japão tendo acesso a isso muito rápido. Então essa foi a linha de pensamento. E o que o João fala, aí eu não consegui ainda estudar quais são os riscos dessa manobra, que foi que o modo que ele fez isso foi muito arriscado.
Você botou muita coisa no risco de perder dos avanços para deixar o capital aberto entrar assim, de forma quase que desenfreada para fazer esse tipo de produção e desenvolvimento. Então, eu consigo hoje compreender a linha do Deng Xiaoping. A China hoje não renega os benefícios e as conquistas que ele fez, mas existe um debate até hoje de como isso foi feito e a minha ignorância não me permite hoje falar, não, o Deng fez certo, era o que tinha que fazer ou não tinha. Eu realmente não sou capaz de opinar da forma que ele fez, mas eu fico aqui acreditando no tio, nas palavras do tio. Não, é basicamente isso, né? E assim, mais do que acreditar nas palavras do tio, o Gohan com o tempo vai ter o tempo de estudar dele, chegar nas próprias conclusões dele, mas o meu ponto é exatamente esse, é que a forma como foi feito esse processo de abertura foi uma forma muito temerária e uma forma que quebrou com o que estava sendo feito ali. O que a gente tem é uma volta mesmo, com várias formas de propriedade que já estavam basicamente extintas nesse estado, voltando a esse período mais capitalista, para poder criar essa concentração e essa concentração tecnológica, algo que acabou dando muito poder político para uma classe que não era mais uma classe para si, ou seja, não era mais uma classe com poder político, e isso causou vários problemas a posteriori e vem causando problemas até hoje. Não é à toa que a China é o único país que vira e mexe tem que condenar bilionário. Né? Por quê? Porque esses bilionários foram criados. E esses bilionários, uma vez criados, eles querem não apenas o poder financeiro, mas o poder político. E uma vez que eles conseguem esse poder político, eles vão começar a deturpar ainda mais aquilo que já foi deturpado para tentar a sua única e precípua função, que é lucro, gente. Os caras querem dinheiro. Tá, então você vê isso acontecendo e você vê que isso vai causando vários problemas. Tanto que o Xi vem fazendo agora é exatamente avançando dentro do socialismo com características chinesas nos seus limites, nessa ideia de voltar essas outras formas, voltar esses outros acessos e caminhando de volta para esses outros acessos. Uma coisa que o Gohan falou que é importantíssima é que, ao contrário da União Soviética, não teve um Khrushchev na China, tá? Então, nem o Teng fez a política de terra arrasada que o Khrushchev fez em relação ao Stalin, nem quem veio depois fez em relação ao Teng. Então, por mais que as coisas tenham mudado muito, tanto pós-Mao para Teng e pós-Teng, tendo mudado menos do que o que mudou o pós-Mao, a China não trabalha com essa ideia de vamos jogar tudo no lixo, vamos atacar todo mundo e vamos criar uma confusão interna do caralho, né? Então as coisas meio que vão caminhando num mínimo assim de continuidade, no sentido de também não desestabilizar politicamente, né? Lembrando que a China passou por uma tentativa, não só uma, várias tentativas de desestabilização política vindo de fora, e ela conseguiu lidar com elas muito bem, né? Então fica aqui um testemunho real da solidez do Partido Comunista da China, né? Eu posso concordar ou discordar de uma linha que tenha sido tomada ou de outra, o que eu não posso é negar que esse partido conseguiu se manter muito sólido quando ele foi atacado por fora e mesmo durante os períodos conturbados dele por dentro, tá? Então, basicamente, é isso. O White perguntou aqui pra gente: tio, finalmente posso perguntar. Queria saber alguns livros sobre séculos sobre o século das humilhações, o que você recomenda? Cara, em português tem um livro que tem um resumo maravilhoso, deixa eu achar ele aqui, dá 2. O problema, às vezes, de ter livro demais é achar onde que você enfiou os seus próprios livros. Que eu tô tentando achar um livro em específico aqui, e agora só porque eu preciso dele... Aqui. Tem esse livro aqui, tá? Que saiu pelas Ciências Revolucionárias, que ele traz no seu texto inicial um resumo muito bom do que foi o século da humilhação, né? Para quem ainda não sabe, para quem nunca ouviu
o termo antes, o que é o século das humilhações? O século das humilhações ele vai começar na parte já mais decadente da dinastia Qing, com a invasão da China por 14 potências estrangeiras diferentes, que cada uma vai ir loteando um pedacinho da China, de forma que basicamente todas as potências coloniais europeias, cada qual tinha o seu protetorado dentro da China. A dinastia Qing era genial em defesa por terra e eles eram imunes à defesa por água. Tá? Então, quando começam a tentar entrar na China, eles conseguem debelar todas as entradas que eram por terra, que vinham principalmente dos franceses a partir da região do Vietnã, da região do Laos, do Camboja ali, da península que eles já tinham tomado, mas eles literalmente perdem todas as batalhas navais e cada batalha naval que eles perdem é um protetorado novo na mão das potências ocidentais. Então, quando a gente chega ali no finalzinho da dinastia Qing, a gente tem a Europa numa sanha colonialista gigantesca, brigando, inclusive nesse já colonialismo tardio, onde outras nações vão entrar também. A Alemanha vai ter protetorado na China, é uma coisa de louco, assim. E todas elas, basicamente, conseguem um pedacinho da China para chamar de seu, e obviamente é colonialismo, gente. Então, colonialismo significa que a população local vai ser detratada, significa que a cultura vai ser imposta, significa tudo isso que colonialismo significa, e principalmente significa um domínio financeiro gigantesco. Para além disso, durante esse período, nós temos as guerras do ópio, onde a população chinesa é literalmente cristiana e drogada e prostituída, tá? Então, os britânicos, principalmente, vão usar o ópio e as plantações de papoula para viciar a população chinesa em ópio e torná-la mais dócil e mais fácil a esse domínio. Além disso, a gente ainda tem uma outra coisa, que é a chamada Rebelião Taiping, que quase ninguém conhece fora da China, mas que meio que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, tá? Tem estudo que indica que até 25 milhões de pessoas morreram durante a Rebelião Taiping, que não foi a única desse período. Tá? A Rebelião Taiping é uma rebelião messiânica cristã que acontece na China e que leva a mais mortes do que a Primeira Guerra Mundial. Então você imagina, você já está uma sociedade pulverizada, uma sociedade que está sendo colonizada por diversas potências ao mesmo tempo, uma sociedade que está sob a égide de vários protetorados que sequer tem o controle do seu próprio estado. Aí entra uma rebelião maluca e mata 20 e tantos milhões de pessoas. E se não bastasse essa, tiveram outras. Por exemplo, a gente tem uma rebelião islâmica saindo de Xinjiang e tentando entrar para dentro da China. Então, esse é um século onde a China vai ter diversas derrotas militares que vai levar a essa presença colonial, que vai levar à humilhação do seu povo, aonde a gente tem a sua população sendo viciado em ópio, você tem a guerra do ópio, você tem a guerra dos boxers, você tem a rebelião Taiping. Então, assim, é loucura atrás de loucura, até que finalmente, a partir do movimento nacionalista que estava se espalhando por toda a Ásia na década de 10, né, na China você vai ter o Sun Yat-sen, que é muito importante, você vai ter a ruptura com a dinastia Qing, só que essa ruptura dura também 2 semanas e depois já começa toda uma outra treta que vai se desenvolver na década de 10 com um capitalismo dependente e vai levar à criação do Partido Comunista Chinês, o Kuomintang também, né, como um partido nacionalista tentando voltar ao controle dessa nação, e é esse processo que vai levar depois à Revolução Chinesa, que em 1950 vai sair triunfante. Então você tem todo esse período, né, que eles chamam de século das humilhações, porque literalmente seu povo foi humilhado de todas as formas possíveis e imagináveis. O povo chinês era cidadão de segunda classe dentro do seu próprio país. É isso que a gente tem que entender. Como eu disse, em português, a gente tem este livro aqui, né, que é a coleção Mundo Socialista China, que saiu pelas Ciências Revolucionárias, que hoje em dia eu acho que você só consegue comprar usado na estante virtual. E aí, em inglês, a gente tem mais coisa, e normalmente os melhores livros não são os livros mais generalistas. Os melhores livros são os livros mais
específicos, tá? São os livros que vão falar especificamente cada coisa, né? Tem um livro que eu acho que é legal pra gente pensar, eu vou mudar a nossa aqui, que é esse livro aqui, tá vendo? China em Guerra e Revolução, 1895-1949, apesar dele não pegar o período todo. Por quê? Porque ele começa em 1895, tá? Então ele vai falar desse último período aqui. Eu vou colocar aqui... Opa, caramba, deixa eu colocar ele de novo aqui. Só para eu dar share aqui para vocês, tá? Copiar o link aqui, porque esse eu não lembro se ele já tá dentro do meu drive ou não. Então, para garantir, ele tá aqui. Tem um outro livro que é bem interessante, que é sobre a Revolução Taiping, tá? Que é esse aqui. Ele não vai aparecer a capinha porque ele tá em EPUB, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês também. E em português tem esse outro. Caso alguém quiser alguma coisa mais específica, pode me pedir por e-mail que eu mando para vocês. Gurhan, fala um pouquinho aí do século da vergonha pro pessoal. Vamos lá. Então, século da vergonha é um período com muitos acontecimentos, né, para a gente falar em um século só. Então, eu não tenho uma obra específica que fala sobre isso, eu vou vendo trechos, né? Então, o tio falou, por exemplo, da rebelião de Taiping. Eu diria que, pouco que eu estudei da rebelião de Taiping, ela é canudo chinesa, né? Então, a gente pode fazer uma comparação... Boa. Ela é canudo chinesa. Então, foi um massacre do Estado para uma revolta com caráter religioso, que movimentou muita gente, com suas insatisfações locais. Então, ela vai ter uma característica semelhante. E, assim, dentro do século da humilhação, ele vai até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, para cada tópico específico, você vai ter que buscar algum conteúdo mais específico, como o tio falou, uma obra mais generalista não vai ser das melhores. A última obra que eu assisti sobre um acontecimento dentro do século da humilhação foi o último filme que lançaram agora sobre o massacre de Nanjing. Uhum. Então, eu assisti na estreia lá. Não, e dizem que ficou do caralho, né, cara? Você curtiu? Cara, ficou incrível. É um negócio, assim, emocionante. E ele fala da unidade 731, fala tudo, né, cara? Tá, o Unidade 731 saiu agora, né? Ah, você tá falando daquele que saiu antes só do massacre, né? Você não tá falando do... Tá. Só do massacre. O que eu vi, o último foi o do... Traduzindo o nome, é estúdio de fotografia, mas em inglês ele não ficou literal. É estúdio de fotografia, porque... Ele vai pegando as fotos e tal, né? O que aconteceu, esse filme ele relata como o mundo descobriu do massacre de Nanjing. Porque na época os japoneses estavam invadindo e sitiaram a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E tô dando spoilers do filme histórico que aconteceu há 60 anos, tá, galera? Pô, que absurdo, que absurdo. Você tá dando spoiler do massacre de Nanjing, porra, que absurdo. Porra, aí fudeu. Então, os japoneses invadiram, eles sitiaram Nanjing, deixaram que ninguém entra, ninguém sai. E só que tinha o seguinte, os japoneses eles queriam registrar o massacre como glória. Então, no filme ele retrata isso, um comandante de uma unidade começou a tirar foto dos massacres que eles mesmos estavam fazendo para provar que a unidade dele era cruel o suficiente para ser promovida lá no Japão. Só que o Japão sacou que vazamento dessas fotos iam pegar mal pro Japão. Então, por que será, né? Então os caras da unidade faziam fotos de massacre, de fuzilamento, de todas as atrocidades que eles estavam fazendo. Eles não tinham gente especializada em fotografia e eles usaram os chineses para revelar. Aí a história do filme, né? Então eles pegaram um estúdio, alguém que se entendia de fotografia, revelavam e mandavam pro Japão. E os caras do Japão não estavam entendendo porque todas as fotos que eles mandavam não estavam saindo no jornal. Tipo assim, a gente querendo aqui mandar as melhores fotos para vocês publicarem, mostrando como a gente é bacana. E o governo japonês não estava publicando, porque sabia que ia pegar mal. Só que aí os chineses que estavam trabalhando na revelação, eles percebem a importância daquele material. A galera consegue escapar do estado de sítio e leva os negativos de algumas fotos para fora de Nanjing. Então, quando essa foto é revelada publicamente, os caras descobrem o que estava sendo feito em Nanjing, porque ninguém sabia, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E ainda assim, para vocês terem uma ideia, mesmo com as fotos e as provas,
da galera conseguiu levar os negativos escondidos em roupa, né? Costurava por dentro da roupa para ninguém perceber na revista. E os japoneses ainda negaram os fatos. Tipo assim, tava foto lá que os próprios japoneses tiraram para se vangloriar na tribunal, na corte, os caras tentaram negar ainda. Então, esse é um filme que mostra um trecho do que é classificado como o século da humilhação. Mas tem todos esses aí. Se quiser entender um pouco da revolta Taiping, você vai ter que procurar algumas fontes específicas. Tem a Guerra do Ópio, as duas guerras do Ópio, tem algum acontecimento específico. Qingdao é outro fato curioso, né? Que o Qingdao ele foi colônia da Prússia, né? Então foi invasão do reino da Prússia, e depois da Primeira Guerra Mundial, a Prússia perdeu. A China tinha mandado cerca de 800 mil soldados na Primeira Guerra Mundial para combater o time do lado dos aliados, ajudou a vencer a guerra, e no Tratado de Versalhes a Europa cedeu o território de Qingdao, que era da China, invadido pela Prússia, cedeu para o Japão. Então o Japão tomou conta de Qingdao, e eu acho que é um dos poucos territórios, assim, dos territórios centrais da China, que é inquestionavelmente historicamente da China, porque Qingdao é a capital de Shandong, terra de Confúcio. Então, a galera questiona ao longo das eras Mongólia Interior, Xinjiang, Tibete, que era um reino independente que ficava indo e voltando, mas Shandong é inquestionavelmente do reino chinês, mas ainda assim a Europa cedeu para o Japão. Então isso faz parte do século da humilhação, porque era mais uma vez o imperialismo ditando como a China devia governar, como o que a China devia importar, comercializar. Então, cada episódio desse que aconteceu ao longo desse século, você vai ter algumas poucas obras traduzidas em português, mas é melhor você procurar acontecimentos específicos. O século da humilhação, enfim, é esse período de 1839 até o final da Segunda Guerra Mundial, 1949. São 110 anos oficiais, né? Tem gente que coloca 150 anos de século da humilhação, ele dura um pouco mais, porque as invasões começaram antes. Tem um último livro que eu vou deixar aqui para vocês, que é de uma professora chinesa bem renomada até globalmente, que é a Dong Wang, tá? Que ela fez uma análise de todos os tratados desiguais assinados pela China desde 1842 até 1946, tá? Então, para quem quer ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso, vocês vão ver que eu coloquei aí um linkzinho do Anna's Archive. Esse é o livro que chama China's Unequal Treaties, né? Ou seja, os tratados desiguais da China. Ei, meu amorzinho, Tomás, pede pra seu irmão trazer o bule de café pro papai. É o trem onde que serve o café, aquela coisa que fica o café dentro, tá? Quem quiser ver, é bem interessante, porque lá tem uma análise de cada um desses tratados, vão ter todos esses tratados pra vocês terem mais noção. A Yasmin está perguntando se a gente tem recomendação de livros, documentos, podcasts sobre a China na Segunda Guerra Mundial e depois o período até 1949. Você falou de filme, cara. Tem o filme que saiu há pouco tempo atrás, com uma das batalhas mais importantes da China, que você viu aí também, né? Você chegou a ver ele no cinema ou você viu ele... Qual o último filme? Batalha do Lago... Eu esqueci o nome do lago agora, calma aí. Eu acho que eu não vi ainda não, pra ver. Quando você procura o nome do filme que eu falei... Shanjin, Batalha do Lago Shanjin. Teve um filme sobre a Batalha do Lago Shanjin. Que é na Guerra da Coreia, né? 1950, mas ela pediu até 49. Então, teve... que é uma participação do exército chinês. Esse é um filme que saiu há pouco tempo atrás e que já mostra, eu acho que ele é de 2020, alguma coisa assim, 2019, ele tem um tempinho já que ele saiu, mas na época, assim, ele ficou famoso no mundo inteiro pelo grau de mega produção de guerra, porque filme de guerra, né, além de você ter que ter uma grana do caralho pra fazer, é um bagulho que, tipo, tem milhões de extras, né? Então, assim, é aquele rolê Ben-Hur das ideias, saca? Cena com 5 mil malucos, cena com 10 mil malucos. E o Batalha do Lago Shanjin é um filme que ficou bem famoso, assim. É um filme chinês. Esse você consegue ele com legenda facilmente, porque ele rodou o Ocidente inteiro. Pra galera que estiver interessado no filme que eu mencionei, é o Nanjing Zhaoxiang Guan, que é Estúdio de Fotográfico de Nanjing.
ele foi traduzido para o inglês como Dead to Rights, e em português, eu achei aqui no IMDb, tá como Nandim Luz na Escuridão, o nome em português. Então ele foi lançado agora, esse ano, e passa no massacre em 1937, né? Inclusive, eles estão muito bons, os atores, é uma carga dramática absurda. E eu ia compartilhar uma outra curiosidade que tem a ver com censura, né? Que sempre falam. O filme eu assisti, tinha uma criança que devia ter uns 10, 9 anos do meu lado, e o filme era muito pesado. E uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem é que até hoje o cinema na China, ele é uma atividade coletiva. Então todo filme que é liberado para passar nos cinemas, né? Da tradição de como a galera via filme lá no começo, é para toda a família. Todo mundo sabe que é cinema, que é ensinação. Não existe o que a gente chama aqui de classificação indicativa, de proibido para menores de 12, 14 anos. A China não tem isso. Lá, se um pai ou a mãe quiser levar o molequinho de 8 anos para ver Deadpool no cinema, uma vez que ele foi aprovado na China como um filme importado, ele pode levar. Tá? Não sei se o menor de 18 anos consegue entrar no cinema sozinho, desacompanhado, mas não tem problema nenhum você levar esse filme, criança, para ver esse filme, porque isso foi entendido que os pais são responsáveis e ele consegue ver ali a parte do filme. Por isso também que na China tem essa restrição para o conteúdo que passa, porque uma vez que passou é para todo mundo, tá, gente? Não tem essa coisa de que vamos ter um controle pós para ver quem pode ver esse filme ou não. Então só uma curiosidade aqui, que a gente tá falando de cinema, é uma coisa que a galera também não entende quando os filmes passam por esse filtro. Não, perfeito, cara. Eu vou deixar um outro livro aqui pra vocês que... Opa, calma aí que eu fui pelo lado errado. Aqui, tá? Esse é um texto clássico já do Hu Xiaomu, que tá traduzido pro português, que é o 30 anos do Partido Comunista da China. Esse texto vai ser escrito por volta de 1950 e esse texto vai falar muito de todo esse período que você tá perguntando, né? Da China na Segunda Guerra Mundial, da China combatendo a invasão japonesa e até 1949. Esse é um texto muito clássico do Hu Xiaomu e é um texto muito bom, que ele vai ser muito detalhado, tá? Então, quem tiver interesse de ler, e aí para Yasmin em específico, fica esse texto do Hu Xiaomu. Obrigado a Lidy Cavalcante, que mandou um donate aqui para nós. Menino BK perguntou, pode-se dizer que Xi é um resgate do maoísmo? Não. Primeira coisa, gente, o termo maoísmo. Vamos focar um pouco nesse termo. O próprio Mao jamais vai usar o termo maoísmo, tá? O que se usa na China durante um período, entre o 9º e o 11º Congresso, se eu não estiver errado, é o termo Mao Zedong Zhejiang, pensamento Mao Zedong, tá? O Mao sempre se viu como um marxista-leninista, e aí, com a concretização de toda uma caminhada histórica dele dentro do partido, o partido falou, a Revolução Chinesa é o marxismo-leninismo mais o Mao Zedong Zhejiang, o pensamento Mao Zedong. O termo maoísmo vai ser criado a posteriori, principalmente pelo Partido Comunista do Peru, na figura do Abimael Guzmán. Por quê? Porque em marxismo a gente usa ismo para aquilo que é considerado um salto qualitativo. Então, por que a gente fala marxismo-leninismo? Porque Lenin é considerado um salto qualitativo, uma nova etapa do marxismo. A gente não fala marxismo, pensamento Vladimir Lenin. A gente fala marxismo-leninismo. Para aqueles que consideram que Mao Zedong foi uma terceira, nova e superior etapa do marxismo, aí você passa a usar o termo marxismo, leninismo, maoísmo. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, o desenvolvimento do maoísmo na Índia, ou o desenvolvimento do maoísmo nas Filipinas, onde neste momento o menino Guhan está, né, na sede do partido em Mindanao, né, levando as nossas mensagens, a gente fala que no começo, se você for pegar Charu Majumdar, lá em 1968, lutando em Naxalbari, ele não vai usar o termo maoísmo, porque o termo maoísmo nem existia naquele momento. Ele vai usar o termo pensamento Mao Zedong. Se você pegar na Filipinas e pegar o Cizon, durante os primeiros escritos dele, não usa o termo maoísmo. Por quê? Porque o termo maoísmo não existe, não existia ainda. Usa o termo pensamento Mao Zedong.
pensando este maoísmo como essa terceira e superior etapa, é muito diferente o que o Xi faz do que a gente falaria de maoísmo. Por quê? Porque dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês, eles trabalham com a ideia de socialismo com características chinesas. E o socialismo com características chinesas é tão devedor de Mao quanto seria devedor de Teng, quanto é devedor dos outros que vieram ali. Eles não estão, em momento nenhum, descartando nenhuma parte dessa tradição, mas sim considerando essa tradição como um todo. O que o Xi faz? O Xi é de uma área à esquerda do partido, em relação ao que estava acontecendo antes, mesmo à esquerda do Hu Jintao, que já era a esquerda do Teng. Você tem lutas internas políticas dentro do partido, aonde o partido caminha mais para um lado e mais para o outro. Depois do Mao, o partido caminhou para um caralho para a direita. O Xi voltou o partido mais à esquerda. Agora, o Xi está quanto, entre aspas, a esquerda de Teng estaria mal? Não. O Xi está muito menos à esquerda do Teng do que o período do Mao estava, tá? Só que o que a gente vem vendo na China nos últimos 20, 25 anos é uma caminhada do partido de uma dominância da direita do partido para uma disputa dentro do partido, onde a esquerda do partido volta a tomar o controle interno, principalmente, do partido, né? Enquanto a direita do partido, durante muito tempo, ficou com o controle das relações exteriores do partido. Só você pensar o que foi as relações exteriores da China durante o período do Lu Keqiang. O Lu Keqiang, se ele tivesse nascido no Ocidente, ele seria neoliberal, tá? Ele não era porque ele nasceu na China. E agora, neste último congresso, a gente vê a esquerda do partido se espalhando cada vez mais e conseguindo uma dominância dentro do partido, inclusive para a área de política exterior do partido. Então, esse é um movimento histórico. E a China, gente, tem uma concepção temporal muito diferente da nossa, tá? Nós somos mais apressados com as coisas do que o chinês é. Vou contar uma anedota aqui para vocês terem uma noção. Por volta de 1980, fazendo algumas escavações arqueológicas perto de Pequim, eles acharam várias tumbas que pertenciam a reis de dinastias muito antigas. Acharam 3. O que eles decidiram? Uma nós vamos abrir agora para ver o que tem dentro, para continuar os nossos estudos, para poder avançar. Só que isso é um patrimônio não nosso, da nossa geração. Isso é um patrimônio do povo chinês. Então nós vamos abrir uma só, e as outras 2 nós vamos deixar fechada para que as pessoas no futuro discutam se é necessário avançar nesses estudos agora, porque com essa tumba que a gente abriu, a gente vai ter aí uns 100 anos de estudo garantido. Então, provavelmente, lá por volta de 2080, 2090, eles vão discutir se eles vão abrir a segunda ou se vão abrir a terceira ou não. Meu amigo, isso é impensável no Ocidente. Impensável. Você consegue imaginar um arqueólogo francês achando qualquer coisa na África e falando, eu não vou abrir isso aqui não, isso aqui é um patrimônio do povo egípcio e daqui a 100 anos o povo egípcio vai discutir se é necessário abrir as outras, se a gente precisa de avançar mais ou se a gente pode avançar menos. Isso não vai acontecer. Então, assim, os chineses têm uma concepção temporal diferente da nossa, e isso se justifica quando você é uma nação de 4.000 anos. Tá? O próprio Mao dizia que essa luta interna durante a transição seria uma luta de idas e vindas, que ora iria mais para a direita, que ora iria mais para a esquerda, e que isso faz parte desse processo, que é um processo histórico. Ou seja, os chineses não têm a pressa, a concepção temporal imediatista que nós temos. Tanto que a China vem falando de transição a uma sociedade socialista moderadamente próspera para 2049 desde 2000 e pouco. Ou seja, os caras estão planejando com 50 anos na frente. E planejar com 50 anos na frente, planejar com 100 anos na frente, não é algo incomum na China. Se você pega as atas, se eu não me engano, é do 9º Congresso
Você vê nas atas do 9º Congresso a China falando, daqui a 6, 7, 8 congressos, ou seja, daqui a 30 a 40 anos, nós vamos ser provavelmente uma das 3 maiores economias do mundo. Chegaram lá, na época que eles chegaram, do jeito que eles falaram que ia chegar. Então é bem comum na concepção temporal chinesa você falar assim, não, isso é uma questão para 50 anos, isso é uma questão para não sei quantos anos, né? Tanto que outra anedota que é muito comum de se falar é quando teve a comemoração dos 200 anos da Revolução Chinesa, que foram perguntar na China, né, os comentários sobre os 200 anos da Revolução Francesa. E aí a resposta foi, ainda é muito cedo para falarmos definitivamente sobre o impacto da Revolução Francesa, que foi algo que repercutiu no Ocidente. Como assim ainda é muito cedo, porra? Nós estamos comemorando os 200 anos que o bagulho rolou. Enfim, é um outro tipo de concepção temporal, né, que vai fazer muita diferença. Mas a gente não pode dizer que o Xi é um resgate do maoísmo, precisamente pelo que é o conceito de maoísmo. O que a gente pode afirmar de fato é que o Xi é uma volta do partido mais à esquerda do que foi antes, mas ainda não tão à esquerda quanto foi o período do Mao. Quer fazer algum comentário a respeito, menino Gohan? Sim. Tem só uma coisa a mais, que é hoje debatido e ensinado nas universidades chinesas o pensamento do Xi. Uhum. Então tem o pensamento do Mao Zedong, que não foi descartado e até hoje ele é o termo aplicado aqui na China, então não se fala de maoísmo. Inclusive eu fui olhar aqui para a capinha do celular e é esse aqui mesmo. Então tá aqui o marxismo, leninismo e o pensamento de Mao Zedong Zhejiang. Isso. E existe a teoria do Deng Xiaoping, que é uma contribuição teórica, mas não está no mesmo nível do pensamento. E hoje você tem a discussão do pensamento do Xi Jinping. Porque o Xi Jinping ele tem escritos, ele tem formas de governança que ele documenta isso e isso vira um aprendizado para o partido. Cabe a gente esperar as próximas etapas depois do governo do Xi, como esse pensamento vai se sustentar. Porque eu ainda não também estudei aprofundadamente o pensamento do Xi, mas uma das coisas é a forma que muda na produção. Então, por exemplo, o Deng quis aumentar a produtividade, vamos dizer assim, que quase a qualquer custo. Uma das coisas que o Xi defende no pensamento dele é preservar as heranças culturais antes do aumento da produtividade. Então, uma coisa que a gente vê na forma que o governo chinês hoje está trabalhando no modo de produção é o investimento em cultura, que isso não foi uma preocupação dos governos anteriores. Teve a reforma cultural do Mao, né? Mas não foi, talvez, com tanta contribuição que o Xi traz hoje como o impacto que tem aproximando cultura de economia. Então, hoje o Xi ele promove diversas atividades internacionais para você aumentar e estreitar os laços de forma internacional entre a China e outros, chamando outros países. Chama assim, vamos ter encontro de grafite internacional. Eu já participei de um aqui. Campeonato de skate internacional. Campeonato de poesia internacional. A China tem patrocinado muitos eventos assim, culturais, que às vezes tem muitas vezes concentrado em países da Ásia, né? Às vezes você tem Cazaquistão, você tem gente da Filipinas, você tem um monte de gente de países próximos que tenha mais acesso, mas eles fazem questão de convidar a gente de outros lugares, porque a cultura ela acaba sendo um legado como meio de produção. Então aqui a China tem dado muito mais atenção à arqueologia, à preservação da cultura chinesa que está aqui para museus. Isso tem sido uma contribuição da estratégia do Xi Jinping em manter a economia. Não sei como isso vai se estender, e isso aqui é uma fração mínima do que eu já conheço do pensamento do Xi Jinping, mas tem outras contribuições, por isso a China coloca também o pensamento do Xi Jinping, que se a gente colocar pensamento com pensamento do mesmo nível, ele está tentando talvez ali igualar o nível de contribuição dele com o que o Mao contribuiu. Mas não chega a ser o sinônimo de maoísmo, como o tio já explicou. E aí o que acontece também, gente, é que a gente usa esse termo pensamento
quando ele é abrangente o bastante para mudar as coisas em todas as áreas, em todos os aspectos fundamentais do marxismo. Ou seja, há uma contribuição filosófica, há uma contribuição econômica e há uma contribuição de praxis política, que pega em tudo. Vai pegar na estrutura do partido, vai pegar na estrutura do exército, por exemplo. O Xi é um cara que reformou o exército chinês, tá? O exército chinês hoje em dia, que é reconhecidamente um dos melhores exércitos do mundo, com maior grau de tecnologia, com maior investimento, foi reformado todo durante o período do Xi. Há um investimento massivo de reforma do exército. Né? O próprio partido, a estrutura organizacional do partido também avançou muito nesse período do Xi, na representatividade, na forma de entrada de quadros, na forma como esses quadros vão subir, na depuração e nas campanhas de retificação dentro do partido, que é algo que o Mao fez desde 1920, 1930, o Mao estava fazendo. O Xi volta com isso, ou seja, se usa o termo pensamento Xi Jinping exatamente pelo Xi ter algo que seja abrangente a todas essas áreas. Para o Teng, você usa o termo teoria, por quê? Porque é muito mais focado na parte econômica do que basicamente no resto inteiro. Houve um foco muito grande dentro da parte econômica e houve inclusive um abandono do restante dessa disputa em prol desse foco na parte econômica. O que está acontecendo desde a época do Hu Jintao em diante é a volta a essa ideia de que se há esse abandono do restante vai acabar causando um problema social muito grande, e o Xi avançou muito nisso. Quem quiser entender um pouco do que os chineses estão chamando de pensamento Xi Jinping, a melhor dica que eu dou é ler A Governança da China. Tá? O 1, o 2, o 3 e o 4. Estão disponíveis, estão traduzidos, tem eles inclusive em português, todos os 4 têm disponível em português. Quem quiser ter uma noção do que é o chamado pensamento Xi Jinping, pode ler, se quiser ir mais a fundo, os 4, ou se você quiser e menos a fundo e de uma forma mais sintética, a melhor forma de conhecer aquilo que é chamado de pensamento Xi Jinping é ler as atas dos congressos, tá? Normalmente, quando sai publicada as atas do Congresso do Partido Comunista da China, a primeira parte das atas é um resumão daquilo que vem sendo os desenvolvimentos da China de acordo com o pensamento guia da Revolução naquele momento, lê-se o pensamento Xi Jinping. Eu estou aqui com as atas do Congresso passado, que é do 19º, já tem as atas do 20 disponível, tá? Isso saiu em português como um único livro chamado Palavras-Chave para Conhecer a China, que saiu pela editora FGV, se eu não me engano, saiu pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Mas se você pegar o Palavras-Chave para Conhecer a China, que é basicamente o resumo mastigado do que foi discutido no 19º Congresso, lembrando que a gente já passou do 20º, lá você vai ter um resumo do que é o pensamento Xi Jinping. E aí você vai ter ele por áreas. Tá? Aí você vai ter lá governança, construção de um arcabouço de direito dentro do socialismo com características chinesas, meio ambiente, economia, cultura, relações internacionais, vem por tópico. E aí facilita bastante o estudo de quem quiser... O estudo de quem quiser conhecer um pouco melhor. O Ricardo, que está sempre aqui com a gente, falou, o coletivo antijornalista aqui na área. A Bianca Moretti fez uma análise sobre esse filme que conta a história, que é o filme que o Guhan estava falando, que ele foi ver no cinema, e ele ficou horrorizado com o documentário. Cara, as coisas que aconteceram na China e que a gente não sabe. Tá agora, eu acho que já saiu, né, aí na China o filme de Unidade 731. O único filme de Unidade 731 que a gente tinha antes, ele era um filme do final da década de 70, começo da década de 80, que é o Man Behind the Sun, Homens por Trás do Sol, né, The Sun aqui pensando o Sol do Império Japonês. Tá? Que ele contava dos horrores da Unidade 731, mas ele era meio um filme gorezão exploitation, saca? Então, assim, era um filme muito difícil de assistir, porque eles não
tiraram uma vírgula das torturas que os japoneses fizeram. Então era um filme muito traumático. Esse filme que foi feito agora, ele é um filme menos visceral, menos splatter, menos gorezão e mais político. Então eles estão falando, vai ter cenas horríveis e pavorosas que vão marcar a sua aura para sempre. Se alguém tirar uma foto Kirlian da sua aura depois de você ver o filme, você vai ver ela sangrando. Mas ele não é tão gore, tão explícito quanto foi esse antigo, e esses filmes todos fazem parte também desse Xi granciano, né? O Xi, ele tá muito ligado ao pensamento do Gramsci nesse ponto, de pensar a cultura como um campo de batalha muito importante. E essa sequência de grandes épicos da história contemporânea chinesa, ela não acontece por acaso, gente. Não é à toa que a China lançou em 2020 um filme gigantesco sobre a Batalha do Lago Chongqing. Por quê? Porque a Batalha do Lago Chongqing, em última instância, era uma batalha da China contra os Estados Unidos, que a China deu uma surra nos Estados Unidos. Então, politicamente também, nós temos uma outra historinha sendo contada aqui. Tem toda uma questão de soft power envolvido. Não é à toa que agora eles lançaram um filme sobre o massacre de Nanjing e estão lançando um filme sobre Unidade 731. Por quê? Porque a China está querendo mostrar para o Ocidente que o Japão não é essa coisa bonitinha fazendo anime e mostrando Pikachu, tá? O Japão conseguiu, culturalmente, esconder muito dos males da sua história recente na cultura pop, tá? E aí a gente conhece muito mais, às vezes, o Japão pelo Pikachu e pela Hello Kitty, e menos o Japão pelos massacres e torturas contra todos os outros povos asiáticos. E eu imagino que os outros povos asiáticos devem ficar puto para um caralho com o fato do Japão conseguir esconder tão bem assim, que até 3 semanas atrás ele era o carniceiro que saía matando todo mundo na região. Como hoje em dia o Japão está num momento de muita baixa econômica, a China está muito pujante, a gente vê a China, né, gentilmente descendo o burralho no Japão e expondo um pouco da história japonesa. E isso não é à toa, tá? Isso não é à toa, isso faz parte também dessa presença cultural, né? Então, assim, daqui a pouco vai ter bandas de C-pop, vai ter tudo que vocês imaginarem. Inclusive, o manhua vem crescendo gigantescamente, né? Que é a versão chinesa do mangá. Tio, qual e-mail que eu mando para você para eu saber sobre coisas específicas? Este mesmo e-mail que tá na tela o tempo inteiro, assim disse o João@gmail.com. Por quê? Porque esse é o e-mail que eu tenho, tá? Eu não tenho um outro e-mail. Então, ou é esse e-mail ou é nenhum e-mail. Essa é a escolha que você tem. O Luffy, tá? O Malk de Luffy aqui tá perguntando pro Guhan. O Luffy é aluno da academia. É aluno da academia. Ele tá perguntando aqui, ó. Quão fácil é conseguir bolsa na China para pós-graduação? Porque a gente já falou muito para bolsa de graduação e a gente falou menos de bolsa de pós. A pessoa que já é graduada e quer uma bolsa na China, quão fácil que é isso? Vamos lá, já foi mais fácil, né? Então, até 2018, um pouco antes da pandemia, tava muito fácil. Quem quisesse pegava, quem quisesse levava. Hoje o que eu tenho observado é que tá tendo um filtro maior. Então, as bolsas, ela tem as regras específicas, básicas, tipo, para mestrado, o limite de idade, na maioria das... Para receber bolsa é 35 anos, doutorado é 40. Então, você tem já alguns limites, as universidades têm cada uma a sua própria exigência, e quando você fala mandarim, já é um diferencial, porque... A ideia da bolsa é que o aluno não desista do processo, e às vezes é muito comum um estudante desistir, porque às vezes a gente está falando aqui, a audiência do João que está assistindo aqui, provavelmente, se me dessem uma bolsa de mestrado para a China, eu não ia desistir de jeito nenhum. Mas esse programa de bolsas é global. Então, às vezes, vem uma pessoa de El Salvador, que pegou a bolsa porque estava aberto e conseguiu vir, mas a pessoa nunca parou para estudar mandarim, não faz ideia, não tem contato nenhum com a cultura chinesa, não tem identificação nenhuma com o ambiente
chega aqui e depois de 2 anos tá com saudade de casa, não se adaptou à comida, não conseguiu fazer amigos e quer desistir do mestrado porque não é fácil. Morar fora do seu país não é fácil. Então, uma das características que as pessoas subestimam é que mesmo que você vá fazer uma pós-graduação em inglês, que o curso seja em inglês, ter estudado mandarim antes, ter um nível intermediário de mandarim antes, é uma coisa que conta muito pro diferencial, porque a China vai olhar para a pessoa e falar assim, ó, esse cara já estuda mandarim, essa mulher já estuda mandarim, há 2, 3 anos para chegar nesse nível, ela já está interessada na cultura chinesa, a chance de ter um choque cultural e ter uma desistência simplesmente por falta de adaptação é menor. E a ideia do programa é que as pessoas não abandonem o programa. Então, o falar mandarim é um grande diferencial para conseguir bolsa. Mas o que eu tenho observado é que tem diminuído a quantidade de bolsa porque está mais acirrado. Então, posso falar por mim, eu não consegui passar no ano passado na bolsa, mas é porque eu estou tentando doutorado sem nenhuma publicação acadêmica. Se a pessoa tem alguma publicação, se tem um currículo melhor, é possível. E assim, gente, também tem a variação de que cada ano é uma concorrência diferente. Se você está com uma bolsa, dependendo do modelo da bolsa, você concorre ou com as pessoas do seu próprio país. Então a Embaixada da China faz uma seleção para algumas bolsas, mas você tem um outro formato de bolsa que você concorre com pessoas do mundo todo, mas na sua área de estudo. Então você vai concorrer com todas as áreas de estudo, por exemplo, com todos os brasileiros, quando você aplica pela Embaixada da China no Brasil. Mas o outro modo de você concorrer à bolsa é você ir direto para a universidade, e aí você vai concorrer com o mundo todo, mas só para quem está estudando, que está visando aquela área. São concorrências diferentes que cada ano muda. O nível dos participantes, do pessoal que está concorrendo, dos candidatos muda. Então, às vezes não é porque você não conseguiu uma vez que é impossível. Se você está dentro da idade, se você está dentro dos pré-requisitos, eu recomendo tentar. Eu estou avaliando se vale tentar de novo, porque doutorado não é fácil e eu estou mergulhando agora na academia, no desenvolvimento da academia, atualização de material. Mas estou cogitando ainda se eu vou tentar de novo. Mas para quem quer estudar fora, ter essa experiência, eu acho que vale a pena tentar quantas vezes você quiser. Porque uma vez que você ganhou a bolsa, ninguém te tira de lá, você não tem você cumprindo as notas, cumprindo os requisitos da bolsa, você fica aí estudando o tempo inteiro e assim, todo mundo que eu conheço, não importa o país, veio com bolsa de estudo, não tem ninguém que é decidido voltar de vez para o país. Tem gente que está na dúvida, tem gente que ainda não sabe o que vai fazer quando se formar, mas a grande maioria não quer voltar mais. Assim, a China tem oferecido oportunidade para todo mundo que se forma, tem opções de trabalho. Pessoas que têm certeza que querem voltar para o país são pouquíssimas. Assim, eu não me lembro de uma pessoa que falou, não, quando eu me formar eu volto para o meu país. A maioria ou está na dúvida ou quer ficar. E aí eu já vi que o tio já abriu aqui Já abri porque, nossa... né, a melhor forma, aproveitando o ensejo da pergunta, né, você jovem entre 15 e 85 anos, pra mim, a melhor de todas, você dorameira que quer entender seus doramas sem legenda, tá? Você tá aqui mais do que convidado, você tá aqui intimado a conhecer os vários cursos da Academia Guhan de Mandarim, tá? E você pode fazer a sua matrícula a qualquer momento do ano, em qualquer hora, e pode usar o cupom do tio, né? Vou aproveitar aqui o Mandarim Live para que o Guhan possa falar um pouco desse projeto que eu acho que é maravilhoso, né? Por quê? Porque toda semana tem uma aula nova do Mandarim Live. E, jovem, sabe quando você entra atrasado na live, você fala assim, vou ouvir ela em 2x até chegar na hora? Você tem 240 aulas de Mandarim Live para ouvir em 2x. Tá? Porque até agora já tiveram 240 aulas. Já passamos de 300, tem que atualizar isso no tem site. que atualizar 300. Ou seja, você pode ouvir em 3x para conseguir chegar no ano que vem. Tá? 300 aulas. Conta pra gente um pouco do projeto, como é que funciona, né? Como que quando você adquire o curso, você vai ter acesso a essas já 300 aulas, além de todo o material, porque esse eu acho um projeto do caralho, cara. Vamos lá, o projeto Mandarim Live, ele surgiu antes de live ser modinha, antes da pandemia, né? Eu pensei num formato que as pessoas pudessem aprender mandarim sem ter que assistir todas as aulas, né? Assim, quando eu chegasse na aula 300, eu não quero que a pessoa tenha que assistir 299 aulas para acompanhar a aula da semana. Então, o que eu fiz? A gente fez
as aulas básicas. Eu comecei o projeto inicialmente praticamente copiando o material didático das aulas pagas, do livro 1 e o livro 2, e fui fazendo as aulas abertas, assim, esse conteúdo. Só que eu também pensei, se eu deixar todo aberto para sempre, as pessoas vão comprar o quê do curso? Então eu pensei num formato muito interessante que resultou na minha pesquisa de mestrado. Então é o seguinte, eu fiz 18 aulas básicas, a gente fez um remake, fez a regravação das aulas, tem 18 aulas básicas lá. Então nessas 18 aulas básicas, são aulas completas de mais ou menos 1 hora, que a gente ensina de verdade conteúdo que muito curso cobra para ensinar. As aulas básicas começam desde o zero, que não tem noção nenhuma, até você conseguir se comunicar em o básico do mandarim, tá? Então, assim, a gente aprende todos os pronomes interrogativos, você vai sair de lá sabendo falar o que, quem, como, quando, porquê, como, quantos... Enfim, tem... Eu vou até pegar aqui, eu abri o Excel que eu tenho controle de todas as aulas do que foi ensinado, e eu vou dizer para vocês agora. As 18 aulas básicas ensinam 349 palavras, tá? Então, com 349 palavras, você consegue se comunicar o básico. E aí, o que acontece em cada aula seguinte da semana? São temas diversos que completam o material principal do curso. Então, eu tinha os livros que eu fiz na escola presencial. A gente não... O material está lá do zero ao avançado, só que existe muito conteúdo que não tem como você encaixar muitas vezes no material por causa do nível adequado. Não dá, alguns temas não dá para colocar muito no básico, ou não dá para colocar muito no avançado, e às vezes o meu material, o guia dele principal é para a prática, para o uso diário. E tem conteúdos que não são práticos, você aprende aquilo, mas você não sabe quando aplicar aquilo. Por exemplo, Copa do Mundo. Vou pegar e Olimpíadas. As Olimpíadas, ela acontece a cada 4 anos. Não cabe muito colocar no material didático que visa a prática conteúdo de Olimpíadas, como é que fala a tocha olímpica, como é que fala os arcos olímpicos, alguns esportes que são populares nas Olimpíadas. Aí o que eu fiz? O projeto Mandarim Live, ele virou um projeto complementar ao nosso material. E é isso que virou o objetivo de estudo. O que esse projeto tem para enriquecer diferente do resto? Primeiro, ele é acessível, porque é aula gratuita toda semana. Ele serve como complemento do material, como nível intermediário. Então, todo o material que você quiser completar o seu estudo, ele está lá. Então, ele tem aulas de você pegar no material didático e colocar muita música. Eu pego músicas populares, músicas pop e trago para a aula. A gente tem mais de 20 aulas com músicas. Tem leituras de texto, tem expressões idiomáticas em chinês. Então, o Mandarim Live ele tem 300 aulas com diversos temas, diversas situações. A gente fez aula de Copa do Mundo, Olimpíada, de Vim pra China. É nisso que tem essas aulas. E elas acontecem toda semana e fica no ar por 6 dias. Então, não consigo ver ao vivo, terça-feira às 21 horas, que é quando ele acontece. Você pode vir na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E aí na terça-feira de novo, vai vir uma aula nova. O que é que você precisa para acompanhar essa aula? As 18 aulas básicas que estão sempre lá. Então, você vai no canal, tem 18 aulas básicas, você pode ver tudo, e quando você tiver, vai ter vocabulário para acompanhar qualquer aula da semana. E aí, quando você compra o curso, você adquire o curso, você vai ter acesso a todas as 300 aulas no Pagode, que é só as aulas do Projeto Mandarim Live, e temos o curso completo, que você tem o material didático e também as aulas do Projeto Mandarim Live. E essas aulas estão lá, toda semana, acontece. Quando a pessoa se cadastra no projeto, tem outra coisa interessante, Sean. Além de mandar o link por e-mail toda semana, vira como se fosse um membro da academia, né, da Academia Gurhan gratuito. Eu mando os links toda semana para a pessoa não esquecer das aulas. Tem o canal do Telegram, que a gente se comunica ali direto. E eu uso ele também para os alunos participarem das aulas ao vivo. Então, quando temos algumas aulas que eu abro o microfone para o pessoal no Telegram mandar o áudio para praticar as frases. Eu corrijo ao vivo, dou feedback para a galera o que está falando bem, se não está. Então a gente usa o canal do Telegram para isso. A pessoa também vai ter acesso ao servidor do Discord da Academia Gurhan. Então a gente tem o espaço privado para alunos, mas a pessoa também tem acesso aos alunos para conversar, para interagir, tirar dúvida com a galera. E tem um e-book que eu fiz, que é como aprender mandarim sozinho, como você estudar mandarim sozinho. Eu dou todo o passo a passo de como a pessoa vai desenvolver. Tem mais de 100 links de material que eu peguei na internet que a pessoa pode usar pro mandarim. Então, podcast, canal de YouTube. Eu saí garimpando coisa em mandarim que a pessoa pode usar para praticar. E nesse e-book eu também dou a dica de como a pessoa vai estudar sozinho. Então, o Projeto Mandarim Live é isso. Para quem não tem grana, para quem está querendo começar a aprender mandarim, não sabe se a língua
o ideal, isso vai encaixar para ele. Porque tem línguas que são difíceis mesmo e às vezes a gente não se encaixa com pronúncia, com coisa. Mas o mandarim tá aí, de graça, toda semana. E quem quiser comprar o curso completo, as matrículas estão sempre abertas. Sempre, a gente não fecha a matrícula. Tem o plano trimestral, para quem quer começar aos poucos, para quem não quer se comprometer ainda com um anual. Tem o plano anual e eu já vou alertando que a galera que começar agora o Projeto Mandarim Live, ficar atento que em novembro a gente tem Black Friday, que também vai ter o cupom do João, a gente vai divulgar aqui também, mas tem toda essa quantidade de conteúdo gratuito que eu recomendo muito quem tá na dúvida, quem tá curioso, quem quer experimentar, ir lá no Projeto Mandarim Live. Acho que é isso. Falei é isso, caramba, cara. O projeto é grande mesmo. O cupom Mandarim tá aí disponível para vocês no chat, para quem tá vendo a gente ao vivo. Já coloquei o cupom aí no chat, é só você colocar, né, exclamação Mandarim. E também para quem estiver vendo o corte a posteriori, na descrição do vídeo vai estar o link para a Academia Gurhan com o curso e o cupom Assim Disse o João, né, te dando o seu descontinho. Lembrando que você vai pegar a aula aí dessa semana, vai pegar a aula da próxima semana e vai falar assim, porra, eu quero ver as aulas para trás, eu não aguento, é mais forte do que eu, tem criança chorando. Compro de 3 meses, coloco o cupom do tio, vai sair baratinho. Na hora que chegar em novembro tem a promoção gigante do ano, você aproveita a promoção que tiver e aí você faz o pacote maior, o pacote definitivo, o pacote que sair na promoção, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês estão vendo aqui no canto o Zap, vocês podem entrar em contato, podem trocar ideia e podem falar das suas necessidades específicas também, tá? Vocês falarem assim, pô, achei a ideia do caralho e tô tentando convencer o meu sindicato ou o pessoal do meu trabalho a fazer uma turma maior e comprar mais de uma vez. Se a gente conseguir juntar uma turma, juntar 10 amigos, juntar não sei o quê. Gurhan, você dá um desconto? Tudo é conversado nessa vida, meu irmão. Tudo é conversado nessa vida. Sim. Tem ali o Zap, entra em contato. E você que nunca viu uma aula do Mandarim Live, cara, eu te recomendo muito. E eu te recomendo principalmente pela comunidade, cara. A aula é maravilhosa, o Gurhan é o melhor professor de chinês que já existiu na face da humanidade, sim. Mas não é só isso, cara. O grupo é muito gostoso, as pessoas são muito acolhedoras. Você vai, de fato, entrar numa comunidade de gente como a gente. Você vai conhecer gente que tem um interesse cultural, um interesse político, um interesse filosófico muito análogo ao seu. E o que eu acho que é mais gostoso disso, cara, que é muito diferente de você aprender uma língua sozinho, é essa sensação de comunidade. Porque isso é o make it or break it. Isso é a coisa que faz ou quebra de você aprender uma língua. Muitas vezes a gente tem experiências de aprendizado de língua, em escola de língua, por exemplo, aonde tá vindo 10 doidos, cada um de um canto, e às vezes a turma é foda, tem uns malucos que são chatos pra caralho, e você fica desanimado com aquilo. Aqui não. Aqui a ideia de comunidade é completamente diferente. Primeiro porque no seu aprendizado você vai estar indo no seu ritmo, você vai estar indo com todas as ferramentas, com a ajuda, mas não é aquela coisa síncrona de uma sala de aula. E ao mesmo tempo você vai estar presente com um grupo que é um grupo interessado nas mesmas coisas que você está interessado. Interessado em descortinar esse mundo novo, aonde você vai ter também, né, essa parte social verdadeira, não é nem parasocial, é uma parte social verdadeira. Então, o Gurhan é um cara que criou uma comunidade maravilhosa, né? Eu tenho que agradecer demais o Gurhan, porque hoje em dia boa parte do pessoal do curso está aqui frequentando o tio também, e eu sou muito grato a todos vocês. Um beijo para todos vocês que estão aí sempre no site, né? O Malk, a Joyce, só para falar de 2 que estão aí sempre, tá? Então, assim, para além de você conhecer uma cultura nova, descortinar tudo isso, você também vai ter essa oportunidade de fazer amizades mesmo, assim, de ter uma comunidade de uma galera muito legal e que tá ali, né, muito próxima daquilo que a gente quer. Você falou da comunidade, João, você falou da comunidade, eu tenho os melhores alunos do mundo. Muita gente vem aqui do seu canal, inclusive eles acompanham aqui. Eu vou fazer um teste pra galera que tá vendo no futuro depois da live.
manda algum ideograma aí no chat pra depois a galera ver, porque eu sei que tem muito aluno aqui assistindo. Eu fiz o chamado, deixa um ideograma aí no chat pra galera entender quem já tá aprendendo mandarim daqui. Manda um ó, manda uma frase, tem a Joyce, tem o Malk. Fazer uma brincadeira aqui pra galera saber quem já tá na academia. Tem os melhores alunos do mundo. O Malk tá até falando, tem um negócio interessante que acontece. Não importa quão difícil é a língua, quanto mais você estuda, mais você aprende. É isso mesmo, gente. É isso mesmo, né? E toda e qualquer língua, gente, tem uma parte que é dedicação também, tem uma parte que é repetição, tá? Tem pouca inspiração e muita transpiração, gente. Deixa eu contar um segredo pra vocês, né? Você vê os caras aí no chat mandando as coisas e tal, e você fala, pô, que legal, quero chegar nesse ponto. Não chega desse ponto sem transpiração não, meu irmão, tá? Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que repetir, você tem que escrever, mas entra. Tá? Fica tranquilo, se fosse tão difícil assim, não tinha um tanto de criança na China falando mandarim, tá? Você chega na China, meu irmão, na sétima, com 7, 8 anos, tem um tanto de criança escrevendo, é um absurdo, tá? As crianças de lá não são mais inteligentes não, gente, é exposição à língua, viu? Então, fique tranquilo que quando você for ver a língua, você vai ver o tanto que é mais tranquilo, tá? Uma outra coisa que nos perguntaram aqui, a Yasmin mandou outra pergunta, que é onde é possível encontrar fontes questionáveis sobre coisas, como funciona a censura e coisas assim. Eu, Yasmin, gosto de algumas fontes em específicas e eu vou tomar a liberdade de colocar elas na tela aqui para vocês, tá? Para eu poder apresentar algumas delas. Primeira que eu quero apresentar para vocês é o Xiao Collective. Tá, o coletivo Xiao. Por que eu gosto do pessoal do coletivo Xiao? Porque são pessoas da diáspora chinesa no mundo inteiro, não só dentro da China, mas fora da China, escrevendo sobre China. E são pessoas que não é uma fonte estatal, é uma fonte aberta de pessoas que estão escrevendo sobre China. E eles fazem uma coisa muito legal, que eles têm aqui, ó. Aqui, ó, educação, listas de leitura. E aí, você tem aqui, ó, Taiwan, você tem socialismo com características chinesas, relações da China com a América Latina, tá? Você tem várias e várias. Tem relação da China com a África aqui embaixo, que foi um dos primeiros que eles escreveram, tá? Você vai ter lista de leitura sobre Hong Kong, você vai ter lista de leitura sobre os protestos da Praça Tiananmen, ou seja, você tem muito material de estudo para quem quer estudar China aqui disponível no Xiao Collective. Eu vou colocar o link do coletivo Xiao aqui para vocês, tá? Para quem quiser conhecer. Aqui no Brasil, um dos maiores especialistas que a gente tem é a Isis e o Pautasso. A Isis e o Pautasso, eles têm esse projeto aqui no Instagram que é maravilhoso, que chama Fios de China, tá? Para quem não conhece o projeto dos dois, eu vou deixar aqui o link no Instagram do Fios de China, que é um projeto muito, muito, muito legal, que eles vão fazendo fios mais longos, explicando várias coisas da sociedade chinesa. Eles dão curso, é muito legal, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui vai sair o livro novo do Pautasso pela Fundação Grabois, enfim. Para quem gosta de estudar política, né, relações internacionais, política exterior, é algo muito interessante. Essa aqui é a Isis é doutoranda sobre China, e esse é o Pautasso, que já é doutor, é professor lá da URGS, tá? Federal do Rio Grande do Sul. Vou recomendar muito também o Instagram deles aqui, que é o Fios de China. E uma outra fonte que eu acho maravilhosa é a RCI, né? A Radio China International, em português, que você tem aqui português também, e aí você pode entrar direto em português. Aqui, gente, eu vou recomendar tanto o site, que é muito bom para você pegar notícias, pegar atualidades, quanto o canal de YouTube deles, que é uma delícia, tá? E o canal de YouTube deles é ainda mais maravilhoso, porque tem milhões de documentários super legais.
alguns dos quais, inclusive, eu e o Gurhan já vimos aqui juntos, já fizemos comentários, e são muito divertidos de ver. Então, para quem tiver interesse também em acompanhar notícias, atualidades, documentários, tem muita coisa sobre a China aqui em várias línguas. Daqui a pouco, na hora que você começar a fazer as aulinhas, você já não vai precisar mais de colocar em português, você vai poder colocar em mandarim e acompanhar direto. Essas são algumas fontes. Gurhan, você quer passar alguma outra que você goste, que você esteja pensando, comentar alguma coisa? Eu gosto muito do coletivo Dongshan News, que fez um vídeo excelente sobre como funciona o sistema político chinês. O Marquinho de Dongshan, o Marcos e a Tim. Aqui, né? ó. São outros, o Dongshan News. É o dongshannews.org, é só porque como o site vem da China, eles não deixam, saca? Então... O Dongshan News, eu gosto muito do trabalho deles para trazer as notícias, e eles fazem alguns vídeos mais elaborados. E tem um podcast também, que é ele tem um perfil no Instagram também, Aqui, o ChinaCast Oficial, né? Ele é um outro projeto também que ele faz majoritariamente no Instagram, onde eu vejo lá ChinaCast Oficial. Ele traz uma informação muito interessante também sobre como funcionam as coisas na China lá por dentro, né? Ele já me citou também no caso dos trabalhadores, que eu fiz um fio há muito tempo no Twitter, e ele usou até esse fio como uma base para falar da questão dos trabalhadores na China, mas ele traz muita informação interessante. Eu acompanho o ChinaCast Oficial também no Instagram. Então esses dois são os que eu tenho para recomendar, que estão em português. É isso, gente. Ou seja, nós demos aí 5 recomendações para vocês. Agora você não tem mais desculpas. Se quiser conhecer, é só correr atrás. E a gente deu 5 aqui, gente, mas tem muito mais, tá? Tem muita gente fazendo trabalho muito sério. A gente tem o Observatório da China no Brasil também, que faz um baita trabalho. A gente tem vários professores que fazem um baita trabalho. Elias Jabor é um cara que sabe infinitamente sobre a China, tem muitos livros publicados. Vocês podem correr atrás do trabalho do Elias também, que é um trabalho muito sério, né? O meu denguista favorito, né? Apesar das nossas discussões, o Elias é um cara que faz uma pesquisa gigantesca, tem um trabalho muito sério. Os livros do Elias são maravilhosos. Está fazendo um trabalho muito bom. Eu lembrei agora, o Além da Muralha. O Além da Muralha é espetacular, cara. Deixa eu pôr no YouTube aqui pro pessoal ver. Ele não tem um ano esse canal e tá... Eu acho que não tem ainda um ano. Que também tá com conteúdo muito bom. Tá, Além da Muralha aqui. Aí, pra quem quiser conhecer, tá, um pouco mais sobre a cultura, um pouco mais sobre a história da China, tem aí, né? E obrigado a Yasmin pela pergunta, né, que é bem legal também pra gente falar do trabalho dessas várias outras pessoas que estão fazendo um trabalho muito análogo ao nosso, né, de divulgação da cultura, divulgação das coisas da China. Aqui, ó, o Márcio tá falando, projeto 2028, China, tô na vibe de aprender. Então, Márcio, se você não tá na escola, aproveite, mete aí o cupom do tio, coloque aí a exclamação mandarim no chat, que aí você vai ter a oportunidade de começar já o seu aprendizado, né, com um descontinho. Pega ali os 3 meses, na hora que chegar em novembro, aí você faz o investimento pesado, que vale a pena demais, beleza? Para você poder avançar aí. O Mal que tá falando aqui, que é o melhor Laoshi de todos, o Boca do Cenoura aqui, ó, o Laoshi é zica, tá? O pessoal tá aqui cobrindo Menino Gurhan de elogios, cara, e são elogios reais, tá, gente? Eu trabalho com o Gurhan há alguns anos e, assim, é impressionante a dedicação do Gurhan, cara, porque ele não para de atualizar o curso, ele não para de expandir o curso. Todo dia que eu encontro com ele, ele me conta de uma nova ideia que ele teve pro curso, de uma nova ideia de expansão. É um homem que simplesmente não para, cara. É o contrário, a gente tem que proteger a vida e a saúde do Gurhan Laoshi, que esse homem é muito precioso para nós. Cara, eu tô tentando achar aqui, que eu perdi a pergunta no meio,
Mas teve uma pessoa que perguntou por que Guhan? Eu queria que você contasse a história de como você virou o Guhan Laoshi. Ah, legal, legal. Essa pergunta é interessante, porque já aconteceu do pessoal ver o meu Instagram em algum lugar e achar que eu tava tentando ser o Gohan do Dragon Ball Z. Mas não tem nada a ver, é uma coincidência absurda esse nome com a escola, porque, para quem não sabe, Gu significa antigo em mandarim. E Han é o ideograma que representa o povo Han, a etnia Han. Todo esse aspecto, a cultura chinesa é Han. Então, existe uma língua, né, que o pessoal estuda, existe um campo de estudo no mandarim que é o Guhan Yu, e é idioma que é mais ou menos você estudar o latim chinês. É isso, é o mandarim antigo. O mandarim antigo. Então, existe nos linguistas aqui o estudo do Guhan Yu. E aí, o meu nome não tem nada a ver com isso. Foi coincidência mesmo, porque quando eu morei na China a primeira vez, eu fiquei na família taiwanesa. E você que não viu, tá lá no canal, tá o corte da nossa live falando sobre Taiwan, que ficou maravilhosa, tá? Veja lá no nosso canalzinho. Exato. Então eu vim pra China, eu fiquei na casa de uma família taiwanesa que não conseguia pronunciar o meu nome. Na época eu não falava nada de mandarim, então eu tentava descrever pra eles meu nome. Como é que é o seu nome em português? Eu falava Huan. Só que, gente, existe uma diferença entre Huan pros chineses e Huan, com a boca aberta, a boca aberta, fechada. E eu não tinha ideia dessa variação. E toda vez que eu falava meu nome de alguma forma, pausado, falava em 2 sílabas, eles entendiam de uma forma diferente e depois eles não conseguiram pronunciar meu nome certo nunca. Eles falavam Juan, Juan, e eu acho que por causa de ser escrito com H, eles falavam Ruhan, 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 Ruhan. Então teve um momento que eu precisei ter um nome em chinês, né? As famílias acabam batizando alguém com algum nome. Tem várias histórias engraçadas assim, porque eu tenho um colega que ele é indiano. Eu acho que se o nome chinês dele for o dele mesmo que eu tô pensando, porque lembrar do amigo é uma coisa. Lembrar do nome chinês do amigo de 17 anos atrás é outra coisa. Então, eu sei que tem um intercambista, que eu acho que é o indiano, que ele foi batizado com o nome de uma celebridade chinesa, né? O Wan Li-hong. Então, toda vez que ele se apresentava nos lugares, as pessoas davam risada porque conheciam essa celebridade. Imagina uma chinesa vem pro Brasil, né? Aí tem um nome impronunciável, que ninguém consegue falar o nome correto, e aí, não, vamos dar um apelido pra você. E aí chamam a menina de Anitta, tá ligado? Então era o nome de um astro pop lá que ele ficou Chega famoso. a chinesinha e fala, eu sou a Joelma do Calypso, né? E aí todo mundo... Exatamente. O nome dele era quase isso. Então o meu nome, Juan, as pessoas não conseguiam pronunciar, ficava Ruhan, Ruhan. E na época perguntaram, ó, podemos chamar você de Guhan? Porque fica mais fácil sonoridade, faz sentido. E na época eu tava, chama do que você quiser, eu não faço ideia do nome, eu tinha boa fé que as pessoas não estavam me zoando, não iam pegar um nome ruim pra mim, e ficou Guhan. Como a primeira família, aí tem um segredo aqui que eu vou abrir pra público a primeira vez. Como a primeira família se tinha o sobrenome Dong, eu fiquei conhecido em Taiwan como Dong Guhan, que o sobrenome vem na frente. Dong Guhan, D-O-N-G-G-U H-A-N. Então, Guhan é assim que a gente escreve no PIN. Tem ideograma correspondente para cada um deles. Quando eu voltei para o Brasil, passei a morar aqui, tive contato com os chineses, eu tive um outro obstáculo que era explicar para todo chinês que eu conhecia por que eu tinha o sobrenome Dong. Tipo assim, você é um gringo. Isso não tem nada a ver com o seu nome. Como é que você ganhou um sobrenome chinês? Eu tinha que contar a história, que eu morei em Taiwan, que eu fiquei na família. Então, normalmente, estrangeiro não tem sobrenome chinês. Então, eu tirei o Dong do meu nome. E o meu nome virou só Guhan, né? Então, o meu nome Guhan, e quando eu abri a escola, ficou esse. É a escola do Guhan Laoshi. Já era Guhan, virou a escola do Guhan. Por falta de criatividade, eu botei o meu nome na escola. Porque os chineses fazem comércio assim também, né? Então, eu acabei pegando esse hábito e fiz a escola com o nome Guhan. Anos depois, o meu nome representa o chinês antigo. Então todo mundo fica surpreso como é que a pessoa que tem o nome de chinês antigo, Guhan, ensina mandarim, né? O pessoal pergunta, você já estudou Guhan? Foi uma coincidência danada o meu nome ter relação com a própria língua, com o idioma, e as pessoas perguntam isso assim, essa relação, né? Mas foi coincidência tudo. Gostei da explicação aqui do Gabriel Brum, que é Dom Juan, entendeu? Porque o homem chegou em Taiwan, fez sucesso demais
né? Causou um rebuliço na sociedade taiwanesa. E aí eles resolveram chamá-lo de o Dom Juan, tá? Agora essa é a nova explicação. A real explicação. Essa é a real explicação, a explicação que o Guhan não queria falar antes da meia-noite, tá? Então 23h59 é por causa do chinês antigo. À meia-noite a gente conta a verdade, que é esse Dom Juan que passou varrendo, tratorando em Taiwan, o homem que fez mais sucesso nas terras taiwanesas. Tá, já estão misturando uma com a outra, é o Dom Gohan, o Dragon Ball do amor, aí, já virou... Dom Gohan, o Dragon Ball do amor. É isso, pô, essa é o canon, essa agora é a canon, é isso. Essa agora é a explicação canônica, não aceitaremos os fillers de explicação, vamos ficar só com o canon, Dom Gohan, o Gohan do amor. Gente, nós estamos aqui com mais de 1h30 de live, eu hoje vou pedir desculpa pro Dom Gohan, aqui o Dragon Ball do amor, porque eu tenho que levar menino pra escola daqui a pouco, então nós vamos ir puxando aqui pros nossos finalmente, né? Lembrando a vocês que querem aprender o chinês, que querem ver o seu dorama em paz, que querem ler o seu manhwa no original, que querem poder ver as dicas de cinema que o Guhan tá sempre dando aqui, que é só você entrar, conheça o Mandarim Live, né? A turma do pagodé, né? Não é a turma do pagode, tá? Não vai chegar lá e vai estar todo mundo tocando lá, te ganhei no paparico, te papariquei, não é isso não, tá? É a turma do pagodé. Vocês vão lá conhecer a live do Menino Guhan, mais de 300 lives já disponíveis. Nós estamos recomendando aqui que você que vê a aula, falar, pô, que legal, cara, quero aprender mais, quero adentrar mais dentro do idioma, dentro da cultura. Entra no curso de 3 meses, mete o cupom do tio, tá? Bota aí o cupom MANDARIM, que você vai ter um desconto para você já ir conhecendo. E fique atento que em breve nós vamos ter, né, a promoção de Black Friday, que aqui não é Black Fraud, aqui é Black Friday de verdade, tá? Aonde vocês vão poder fazer o seu curso com mais calma, garantir um tempo bem maior, né, do estudo do mandarim, porque vocês vão precisar também, gente. É óbvio que se você começar a acompanhar a turma do Pagodê, se você começar a acompanhar o Mandarim Live, você vai ir aprendendo, você vai ir sabendo mais, mas para você ter um estudo de fato estruturado, para você conseguir avançar na língua, começa pelo plano de 3 meses, para você ir conhecendo e vendo, né, como que é a dinâmica, como que é a didática. Em breve você vai estar lá no HSK4 já dando aula, trocando ideia, conversando com todo mundo, né? Lembrando que tem essa comunidade maravilhosa que você vai conhecer lá. Guhan, meu querido, como sempre, muito obrigado. Fala mais um pouquinho do curso aí pra gente poder fechar a live. Cara, a gente tá também no processo de atualização do material, né? Que eu acho que isso é muito importante. A gente tá fazendo um remake total dos 5 livros que estão lá, vão virar 6 livros. É um conteúdo que vai do zero ao avançado. A gente tá mudando a abordagem de muita coisa que a gente tá ensinando para melhor, porque existe o curso antes do mestrado e depois do mestrado. Então, eu passei 2 anos e meio no mestrado sem poder mexer tanto no material. Agora a gente está estruturando o curso inteiro do zero. O pessoal pergunta às vezes o que é que vai aproveitar do curso, o que é que vai ter. Gente, é um remake, é tipo filme, assim. Vai ser a mesma história, quando você olhar, você vai já ver isso antes. Só que com tudo diferente, né? Ator diferente, diretor diferente, diálogos diferentes. Então vai ser tudo novo, os livros novos. A gente vai lançar uma versão muito mais bonita, muito mais acabada. Todas as gravações com melhor material. A ideia é a gente começar subir os primeiros vídeos antes da promoção de Black Friday. E a Turma do Pagode, para quem não sabe, ela também tem você assinar só ela, né? Então, os 3 meses é o ideal para você conhecer o curso, para você começar a levar o estudo a sério. Mas a galera às vezes, tô sem grana, queria ter acesso aos anteriores. A Turma do Pagode, a Turma do Pagode, ela vem separado aí, R$365 por ano ou R$42 por mês. Então, se você vamos dar valor ao dinheiro de vocês. Já assiste as aulas gratuitas logo. E você tá querendo pegar Mandarim Live, Turma do Pagode, tem as aulas no YouTube. Participa das aulas, interage. E aí, o melhor é quando você quiser investir a sério no Mandarim, pega pelo menos o curso trimestral.
E a gente fez esse plano justamente porque, assim, menos de 3 meses é um estudo que, se você parar, você perde praticamente o tempo que você estudou, porque regride muito se você ficar sem manter contato com a língua. Então, 3 meses é o mínimo para você botar dar o primeiro passo, de fato, para o mandarim. E com essa atualização agora, a gente vai provavelmente chegar no HSK5, João. Caramba. Então, é o curso mais completo, porque a gente tem todo esse material, e com as Mandarins Lives, ele é um curso complementar. Tipo assim, todas essas aulas complementares, ele vai servir para chegar no HSK5. Estou fazendo um levantamento de tudo que a gente tem ensinado no material. Trabalho realmente aprofundado nessa atualização, porque o negócio vai vir forte. Vai vir com muito mais conteúdo que já tem. É o famoso em setembro vai entrar o grosso, né? Então, em setembro tá entrando o grosso. O grosso chegou, O exatamente. grosso vai entrar, então você, para estar preparado para entrar o grosso, vai assistindo às aulas, né? Que isso vai te preparar emocionalmente para a entrada do grosso, que tá chegando cada vez mais próximo. Pra gente fechar aqui, quero agradecer ao Rolf, né? Que falou, pô, cada vez mais partes importantes da população brasileira tá aprendendo mais e mais sobre o funcionamento da China. E é isso que é a nossa ideia aqui. Né? Eu e o Gurhan estamos nessa parceria continuada. Tem mês que a gente está fazendo uma, esse mês a gente fez 2, mês que vem a gente vai fazer mais, no outro mais e mais e mais, exatamente para trazer esse conhecimento para vocês, para apresentar o trabalho do Gurhan, que é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem no nosso campo. Gente, a China é o futuro e a China já é o presente. Tá? Então, você que quer, inclusive assim, você que quer buscar um outro trabalho, ter uma qualificação aí foda no seu currículo, cara, falta ainda muita gente no mundo que saiba o mandarim, saber o mandarim descortina não só essa cultura milenar, não só essa possibilidade de estudo, mas também uma possibilidade real de emprego, de manutenção de vida, de trabalho para todos vocês, seja aqui ou seja na China, tá? Tem muita gente mesmo que precisa desse conhecimento, vai ajudar demais, você vai ter acesso a um novo mundo, você vai estar descortinando um outro mundo que você ainda não tem acesso, é uma coisa muito legal, uma coisa muito importante, e é uma cultura fascinante, cara, é uma cultura que tem para todo mundo, você que gosta de antiga, tem coisa pra caramba, tem milhões e milhões de histórias, de poesias, de contos, você que gosta de história contemporânea, de política, de relações internacionais, aí então que o bagulho pega fogo mesmo, tá? Obrigado, Rolf, né? Tamo aqui nesse serviço. Obrigado, Gurhan, meu querido, tá? Sempre um prazer enorme e mês que vem nós estamos de volta. Aqui. Esse encontro com você é sempre sensacional, sempre aprendo muito com as perguntas, com as suas respostas e agradeço demais o espaço, essa parceria aí que já tem anos que a gente tá junto, e para nossa parceria o Answay, né? Viva a nossa parceria aqui. É isso, tamo junto demais, gente. Obrigado a todo mundo que viu a gente ao vivo, obrigado a você que tá vendo o corte a posteriori. Coloque aí no chat o comando mandarim ou vá na descrição do vídeo, aonde vai estar lá também o link e o nosso cupomzinho de desconto. Obrigado, Gurhan, que é um cara importantíssimo para o canal. Se não fosse o Gurhan, a gente não estaria conseguindo construir as nossas bibliotecas populares, não estaria conseguindo ajudar também os povos originários que a gente está agora, né, juntando essa grana para fazer a sala de aula do povo Crepan KTG lá no interior do Maranhão. Isso tudo é possível por causa de gente como o menino Gurhan. Então fica aqui nosso eterno agradecimento. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. E tchau, tchau! Tchau, tchau!